Chegou a hora do filho trabalhar, defumar sua coroa, bater a cabeça no congá. Olá, pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara, tendo espírito de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe e minha raiz. Momento Umbanda, hoje com Kelly Garcia, Marisa Santos. Kelly, onde fica seu terreiro? Então, boa tarde a todos, saudação aos meus irmãos, né? Meu terreiro fica na Praia Grande, na cidade de Praia Grande, fica ali na avenida principal mesmo, na Kennedy, no número 4751. Estamos numa sala no alto, né? E embaixo onde tem uma academia, o terreiro fica em cima. Oh, é bom que a energia da academia sobe. Isso mesmo. E você é filho da mãe Kelly? Sim. Se apresenta aí. Meu nome é Marisa, eu estou com a mãe Kelly há 2 anos, no nosso caminho de evolução. Isso aí, caminho de evolução. Manda um beijo lá para os seus irmãos de santo. Um beijo para todos aí em Praia Grande. Isso aí. Beijo para todo mundo aí, beijo para meus filhos da minha casa também. Kelly, a gente faz um bate-papo, Marisa, a gente faz um bate-papo, porque assim não é nada combinado, já te falei isso antes da gente começar a ouvir, não é nada combinado, a gente vai fluir no assunto e a gente vai, é o nosso bate-papo do dia a dia. Eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai discordando, vocês também, tá? A gente vai, tá? A gente vai. Tá bom. Veio uma pergunta do quadro Me Fundamenta que eu fiz e eu achei um tanto estranha a pergunta. Aí eu falei, putz, eu acho que eu vou gravar isso com a Kelly também, né? Eu já gravei o Me Fundamenta, tá indo ao ar essa semana, agora na primeira semana de outubro, tá? Tá indo ao ar. O Me Fundamenta é curto, mas aqui nós vamos dissertar esse assunto. O que você acha? O filho de santo chega para... Um filho de santo não, uma pessoa chega na sua casa e fala, eu tô correndo gira, porque o meu guia mandou eu correr gira para abrir minha casa. Essa pessoa é um consulente que chegou na tua casa e veio de uma outra casa. É um médium, né? Não é um consulente, porque ele falou, o meu guia mandou eu corrigir para eu abrir minha casa. Entendi. Eu não entendi. O que você acha disso? É um assunto bem delicado, detalhado, porque a gente tem que analisar de uma maneira global. O todo. Né? Então, e ele vai abrir um leque imenso. Sim. Não sei se o tempo vai ser suficiente. Não, a gente tem todo o tempo possível. Em primeiro lugar, o que me preocupa muito hoje em dia é essa questão dos médiuns poderem visitar as casas, né? Porque a Umbanda, ela é livre, ela tem a liberdade, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar e se preocupar. O que é liberdade? Será que eu sei o que é liberdade? Eu estou preparado para a liberdade? Porque para você ter liberdade, você tem que ter maturidade, né? Então, uma das preocupações é essa, eu acho que cabe nessa pergunta também, né? Então, esse médium, a entidade espiritual dele pediu para ele correr gira, né? E ele visitar as casas para ele abrir a casa dele. A gente tem a liberdade de frequentar, de visitar outras casas, porém, se ele pertence a uma casa, o porquê que ele está buscando em outra, né? Então, eu acredito assim... Você vai visitar uma casa, você pede licença ao seu sacerdote para visitar, você precisa estar desenvolvido ao ponto de conseguir ir em outra casa, não é porque uma casa é melhor do que a outra, todas as casas elas trabalham numa energia única, que é da Umbanda, mas cada casa tem uma energia específica, né? Específica, a sua casa é de? Ogum. A minha casa é de Oxóssi. Já são vibrações diferentes. Sim. Né? E o médium que não tem ainda uma maturidade no seu desenvolvimento mediúnico espiritual, se de repente ele não está ainda preparado para sentir uma outra energia, ele pode psicologicamente titubear. Então, é uma questão, né? Esse médium pediu a licença para o seu sacerdote para ir correr gira nas outras casas? Falei a mesma coisa no meu conhecimento? Falei a mesma coisa no meu fundamento. Acho que a gente combinou. Vamos pensar que nós combinamos, Vou né? pensar. Então, a primeira preocupação é essa. Se esse médium, ele recebeu essa incumbência da sua entidade espiritual, do seu guia-chefe, ou enfim, de alguma das suas entidades da sua coroa, e ele comunicou ao seu sacerdote para verificar se realmente isso realmente é válido, porque a gente tem que tomar muito cuidado também, todos nós, médiuns que estão começando na Umbanda, sacerdotes principalmente, né? Porque a mente, ela mente. Então tem que ver também se realmente isso é válido. Perfeito. Né? Perfeito. Então ele chegou, ele comunicou, se ele realmente chegou no seu sacerdote, no seu dirigente espiritual, né, no seu pai no santo, mãe no santo, não importa o rótulo.
E ele pediu a licença e o sacerdote da casa, o guia-chefe da casa a qual ele pertence, disse: não, meu filho, vai corrigir, vai conhecer as casas, vai sentir a energia de cada casa, né? Vai ter um olhar, não fazendo juízo de valor, mas vai ter um olhar crítico, analítico daquilo que você vai ver que você vai fazer e daquilo que você não vai poder fazer. Aí eu acredito que nesse caso seria válido, caso contrário não. O que me preocupa muito hoje em dia é essa questão de poder ir nas casas visitar, né? Essa liberdade que eu tenho na Umbanda, que as pessoas elas estão confundindo liberdade com libertinagem. Verdade. Eu me preocupo muito com isso. Concordo né? com você. Então, se a Marisa, minha filha, lindinha, bonitinha, do meu coração, falar assim: eu quero visitar a casa do pai Paulo, eu posso? Obviamente, todo mundo pode tudo. Porque mas a Umbanda, é o momento ideal, né? A Umbanda ela dá essa liberdade. Dela, mas é o momento ideal. Mas no momento do desenvolvimento dela, ainda já tem condições. Por mais que sejamos amigos, por mais que haja respeito, ela é o momento dela? Sim. Sim. Né? Então essas questões a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque a gente acaba deturpando aquilo que é fundamento da Umbanda. Não importa a liturgia de uma casa. A riqueza da Umbanda ela é essa, né? Cada casa tem a sua liberdade, né? A sua liturgia, porém a essência a gente não pode perder. A essência, né? A tradição, né? Isso é uma coisa que eu sempre comento com os meus filhos, né? A Umbanda é a renovação dos cultos em si, é a renovação de outras religiões. A Umbanda é universalista? Sim, mas assim, entenda uma coisa, existem valores morais que por mais que tudo mude, os valores morais continuam. E existem tradições umbandistas que por mais que tudo se renove, as tradições têm que continuar. Uma outra questão também, dentro dessa pergunta, que eu percebo muito isso, né? Lidando com as pessoas, conversando com os consulentes, conversando com os filhos que passaram pela minha casa, os que estão na minha casa, os cursos que eu faço fora, as casas que eu visito, é a questão psicológica, né? Esse médium psicologicamente está preparado também? Porque a senhora dama da noite, que é a pombagira, chefe da casa, ela sempre fala, Laroyer, ela sempre diz, né, que coração e mente têm que caminhar juntos. Nossa, peraí, desculpa te cortar. Filhos de flecha certeira, olha o que ela falou. Coração e mente caminham juntos, ela diz, coração e mente e coração. Né? Nem tudo é espiritual, existe muito a questão psicológica, a minha psique, ela usa essa expressão, a psique, né? Como que eu estou psicologicamente preparada, a minha maturidade como pessoa, que eu particularmente chamo de currículo oculto, porque todo mundo quer abrir casa. Pra quê? E de um tempo para cá virou um modismo. Pra quê? Né? Eu estou preparada, porque um curso de formação sacerdotal, ele não vai me preparar para que é o sacerdócio que todo mundo faz. Sim. Né? Eu fiz 2 formações sacerdotais, né? Para acrescentar no meu conhecimento, porque eu também gosto muito de estudar, eu acho que é importante, né? Mas vim de uma formação nos moldes antigos, né? Naquela Umbanda que era uma Umbanda, vamos dizer assim, hoje a gente sabe que é uma Umbanda mista, né? Com deitadas de recolhimento, quando eu tinha 17 anos. Eu adoro essa Umbanda. E eu passei por ela porque minha avó era mãe de santo, ela trabalhava dessa maneira. E fui estudar e não parei ainda, porque o conhecimento ele é inacabado. Sim. Quanto mais você estuda, mais você descobre que você menos sabe. O Caboclo Mirim já dizia isso, né? O Caboclo Mirim e o meu avô de santo, meu bisavô de santo, Félix Nascente Pinto, ele falava isso. Que a gente nasce, cresce, morre na Umbanda e não aprendeu tudo sobre Umbanda. Não é que a gente não pode aprender, é que existe sempre a renovação. Você tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre conhecendo. Sim. Né? O meu bisavô de santo já falava isso, Félix Nascente Pinto, do primado. Ele já falava, a gente nasce, cresce, morre na Umbanda e não sabe nada de Umbanda. É verdade. E não sabe nada. É errado a pessoa que fala, eu vou estudar, já estou preparado. O fato de você falar que já está preparado, prova que você não está. Eu quero deixar bem claro aqui que nós estamos comentando, que às vezes as pessoas elas não entendem o que a gente fala, né? Entende, não mas entende do jeito que lhe convém, exato, né? Isso. Não é que nós estamos fazendo uma crítica destrutiva em relação aos cursos de formação sacerdotal. Mesmo porque eu dou curso também. Eu dou curso também de sacerdócio, eu dou curso em casa. Eu dou curso também. O que a gente precisa ter, a cautela que nós precisamos ter daqui para frente
nessa preparação, né? Preparar, na verdade, o mental desses médiuns, né? Como que eu estou? Porque o currículo oculto manda muito. O que é o currículo oculto? Se eu sou uma pessoa que me desequilibro facilmente, né? Qualquer coisa que acontece na minha vida, no meu cotidiano, e nós que somos sacerdotes somos assediados o tempo inteiro para nos desequilibrarmos. Sim. Então já começa por aí, né? Então, se eu me desequilibro com facilidade, se eu sou uma pessoa que eu não tenho o caráter e a integridade do dirigente da casa. Eu sou professora e eu falo assim que na escola quem faz a escola é o diretor, né? É o caráter e a integridade do diretor que faz a escola. Sim. Né? E dentro da religião é a mesma coisa. O caráter e a integridade do sacerdote é que vai fazer aquela estrutura ali da sua corrente. Então, assim, se eu não tenho isso dentro de mim como valores, eu tenho aqui lindo na frente da câmera, na frente de vocês, na frente das pessoas, mas dentro de mim, esse é meu currículo oculto. Então, às vezes, há questões que eu preciso trabalhar em mim ainda, né? Eu estou preparada para lidar com a ingratidão, que é o que a gente mais lida. Sim. Eu estou preparada realmente, na prática, porque é muito fácil falar, não, eu sei que eu vou lidar com a ingratidão, e na prática cotidiana? Estou preparada para lidar com todas as situações que acontecem dentro de uma casa? Olha, diante disso que você está falando, hoje, ó, 1º de outubro, quando está sendo gravado esse vídeo, tá? 1º de outubro. Hoje, nessa data de hoje, eu tenho uma reunião com a minha mãe de santo, com meus irmãos de santo, que minha mãe falou, eu quero conversar com todos os meus filhos, porque eu tenho algumas orientações que eu tenho que passar para vocês, porque de preparo mediúnico. Aí você vai chegar para mim e falar assim, Paulo, você já é pai de santo, você não precisa mais disso. Eu nunca pensei assim, pelo contrário, a gente precisa tanto de uma ajuda, meus irmãos, tanto de uma ajuda. E o cara que se forma hoje, assim, no sacerdócio, que fala, já posso abrir o terreiro, e não teve nenhuma experiência mediúnica. Não teve como, vivência. Não tem como, a vivência de chão, de terreiro, né? Até hoje eu tenho isso, e cada vez que eu ajoelho nos pés da minha mãe ali, eu aprendo com ela. Nossa! E ela nunca fez curso de sacerdócio, nunca fez curso de teologia, nunca fez curso de nada. Ela só tem 50 anos de coroação mediúnica, de coroa. Só 50 anos de coroação. Ela tem 65 anos de mediunidade. É claro que hoje nós estamos num outro período, exato, né, em que nós recebemos as crianças, sim, que vão questionar, e nós precisamos falar com propriedade. O momento é outro também, né? O momento é outro. Que exige um estudo, mas não se troca pela experiência mediúnica. Teoria e prática, elas devem ser indissociáveis. Sim, exatamente. Né? Porque não adianta eu tenho a teoria, mas a teoria me levou ao conhecimento que vai me expandir para que eu adquira a sabedoria. Que os mais antigos tinham a sabedoria. Não tinham a teoria. Né? Então riscavam pontos, mas não sabiam o significado. Sabia que era de um caboclo, mas não sabia o nome simbólico daquele caboclo, a representação daquele nome simbólico, né? Trabalhavam com a esquerda, mas na verdade não tinham um conhecimento do que é Exu, não tinham conhecimento de Orixá Exu dentro da Umbanda. E muita gente despreza esses médios, né? Fala assim, eles são velhos, não, mas eles faziam tudo sem estudo. Exatamente. Sem estudo. Exatamente. O que você acha disso, Marisa? Eu acredito, como a sua mãe já tem 65 anos de Umbanda e 50 de coroação, você vê como você, como filho dela, ela em momento nenhum chegou para você e falou, não vá para trás do conhecimento, meu filho. Pelo contrário, ela deve agregar o seu conhecimento que você está agregando hoje no seu currículo, nos trabalhos que ela vem efetuando lá atrás, pelo conhecimento dela. Porque a mãe Kelly costuma dizer para nós no terreiro assim, o conhecimento do que vem lá de trás agrega com o nosso. Que você pode ver que um fundamento, você tem um conhecimento hoje, se você pegar, vamos dizer assim, uma linha de preto velho que você trabalha hoje e a sua mãe trabalha, se você for ver bem, os fundamentos caminham juntos. Porém, com outra visão, com outras palavras para chegar no coração do consulente. Porque a gente precisa chegar no consulente, às vezes, o consulente chega lá espedaçado no terreiro, você tem que saber falar com ele, porque a gente não sabe o psicológico daquela pessoa. Você vai dar uma consulta para ela e vai falar para ele uma coisa que você até deveria falar, mas ele não está preparado para ouvir. Então você pode mudar a vida de um consulente. Fala. Estão gostando do bate-papo? Hoje foi a primeira parte, amanhã tem a segunda parte. Espera aí, axé!